Em nome de Jesus. Lembrando que domingo nós temos aí a presença do apóstolo Eliezer, e também nessa sexta-feira estarei em Promonte, São Paulo. Então estarei ali orando por cada um de vocês. Eu creio que grandes maravilhas Deus vai fazer nas nossas vidas através dessa jornada de sexta, sábado, domingo, e vai ser bênção para a nossa vida. Amém, gente? Amém. Então você não pode perder. Gente, não perca domingo. Domingo vai ser bênção, domingo vai ser forte. O homem de Deus vai estar aqui. Ontem eu estava lá com ele, participando de um discipulado na casa dele lá, muito bacana, ensinamento maravilhoso. Então estamos ali, caminhando junto. É um homem de Deus. Se não fosse o homem de Deus, jamais eu estaria aqui. Amém? Então vamos estar ali neste domingo. Deus vai nos abençoar. Ele vai ministrar a Santa Ceia, e nós vamos estar aqui para ser abençoado, para sair daqui mais do que abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Que diz assim: olha, amar as armaduras de Deus, ou a armadura de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões do que? Celeste. Lê vocês o 13. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. E você 16. Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Nós vamos entender aqui porque Paulo, ele usa, eu vou usar aqui esse termo, essa linha de raciocínio, para falar dentro de uma pregação, de um ensino. Ele fala a respeito de uma farda ou uniforme que um soldado usa. Se você observar aqui, tudo que ele fala aqui é que um soldado usa no seu dia a dia. Nesse momento que Paulo, ele está escrevendo essa mensagem, essa carta para a igreja de Efésios, ele estava pregando preso em uma prisão. E por que ele usa esses termos de falar? Porque aquele povo tinha grande facilidade de entender o que Paulo estava falando. Paulo usa a linguagem humanamente falando para expressar, explicar a linguagem espiritual. Deus, ele fala com cada um de nós. Ele não fala na linguagem do espírito, ele fala na linguagem humana, explicando a respeito das coisas espirituais, para que nós venhamos entender. Então, naquele momento, o que Paulo estava falando, todo mundo sabia o que era a armadura, o que era a couraça, o que era o capacete da salvação, o que era o evangelho da paz.
ou a sandália que ele estava falando, ele usa a linguagem humanamente falando e explica a linguagem espiritual para que as pessoas viessem entender, como no dia de hoje. Mas vamos lá para você entender melhor, no verso 10 ainda. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque ele fala assim, olha, quanto ao mais. Porque aqui estava chegando o fim dessa epístola, dessa carta. Paulo é como dizer assim, olha, eu já preguei bastante coisa para vocês, o que eu tinha que falar hoje, eu falei. Agora, quando ao mais, aí ele vai dizer, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, eu não preciso pregar mais nada para vocês. As demais coisas é essa, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A ordem de Paulo para aquela igreja e hoje para nós, dentro da palavra, é que nós venhamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. O que é revestir? Revestir está cheio, protegido, revestido com a presença de quem? De Deus. Se revestir do Senhor e da força do seu poder. É a gente se revestir da presença de Deus e buscar o poder de Deus para a nossa vida. É nós ser cheio da presença de Deus. É nós buscar o revestimento da presença do Espírito Santo. É nós buscar o revestimento do poder de Deus. Quando nós recebemos esse poder, chamado poder de Deus, nós temos poder, nós temos autoridade para repreender o diabo, para repreender as enfermidades, para dar uma ordem aos demônios e ele ter e bater de retirada. Mas tudo isso acontece quando eu e você buscamos o revestimento do Senhor e a força do seu poder. Mas olha o que ele diz: revestir vós de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe o que eu vinha falando: revestir vós de toda a armadura de Deus. O que Paulo estava pregando para aquele povo, porque eles lutavam o tempo inteiro com aquela armadura. O que é armadura? A armadura é aquilo que protege o nosso corpo inteiro. Vamos dizer, é um uniforme completo. Então Paulo assim, olha, do mesmo jeito que vocês se revestem com as armaduras para ir com a guerra, para enfrentar os inimigos, a mesma coisinha você se reveste, mas não com essas armaduras humanas, mas sim com as armaduras espirituais. A mesma coisinha que você se veste com as armaduras para que quando viam os inimigos ataquem, você não venha ser atingido. Se reveste também com as armaduras espirituais, porque na hora que o inimigo da nossa alma nos atacar, também não vai atingir vocês. Revestir vós de toda a armadura de quem? De Deus, de homens? De Deus. Não é um pouquinho, é de toda a armadura. Você não deixe brecha na sua vida. Alguém nos chama a atenção aqui: revestir de toda, não é um pouquinho, não é não, é se revestir de toda a armadura. Você não deixe brecha na sua vida, porque na hora que o inimigo atacar, se houver brecha na nossa vida, vai nos acertar. Ele não vai nos atingir aonde está coberto, aonde está protegido. Ele vai tentar nos atingir aonde há uma brecha. Mas quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, quando os ataques vêm, ele não nos atinge, ele não acerta em mim, não acerta em você, ele não nos causa dano, porque nós estamos revestidos do Senhor, com toda a armadura de quem? De Deus. Como é que eu me revisto com essa armadura, pastor? Buscando o Senhor, servindo ao Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, obedecendo a sua palavra.
E assim nós vamos ser cercados, protegidos com toda a armadura de quem? De Deus. Está dando para entender bem, gente? A expressão está dando bem? Está dando para entender bem? Olha o que ele diz. Olha, porque a nossa luta, no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões do quê? Celestiais. Olha o que ele diz. Ele está dizendo, olha povo, olha a igreja de Efésios, o povo de Efésios. A luta de vocês, que vocês estão enfrentando, está sendo luta carnais, sangrenta. Mas o que Deus nos ensina hoje, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o nosso irmão, não é contra o familiar, não é contra esse ou contra aquele. A nossa luta é contra aos principados e potestades que agem nas regiões celestes ou nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra aquele que vem contra nós. A nossa luta é contra aquele que está usando aquela pessoa para nos tirar da presença de Deus, para nos defamar, para nos xingar, para nos ofender. A nossa luta não é contra aquela pessoa, é contra aquele que está usando aquela pessoa para nos atingir. Não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta não é contra a nossa esposa, contra o esposo, contra o filho, contra a filha, não. A nossa luta é contra o diabo e seus demônios. E não se vence essa luta, essa guerra, se nós não estiver revestido com toda a armadura de Deus. Não se vence essa guerra se eu e você não estiver revestido com a presença. Mesmo que tenha hora que dá vontade de agir por conta própria, de agir contra esse ou contra aquele, mas o que a Bíblia nos ensina, não lute contra ninguém, mas lute contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso que agem nas regiões celestiais. O que ele nos ensina com isso? Quando aquele irmãozinho se levantar contra nós, não se levante contra ele, se levante contra aquele que está usando ele. Como é que eu faço? Quando alguém fala, vem se levantar contra nós, vamos nos levantar em oração, em jejum, em consagração, repreendendo, amarrando e acorrentando o diabo, e o nome de Jesus vai ser glorificado na nossa vida. Amém? Mas para isso, repetir novamente, nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que ele fala no verso 14? Verso 14, né? Não parou? Estais, pois, firmes. Foi no 13, né, gente? Foi no 13. Portanto, tomais toda a armadura. Novamente ele fala da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Olha ele falando das armaduras de Deus. Tomais toda a armadura de quem? De Deus, para poder ficar firme ou resistir, falando ela no dia mau. Mas olha o que ele diz: mas depois de vocês vencer, resistir, vencer, assim, permanecei inabalável. Ou seja, não se isso aqui é muito comum na nossa vida. Eu vou explicar aqui para você entender. É muito comum quando nós estamos enfrentando uma guerra, uma peleja, nós estamos ali orando e chorando e clamando: Jesus me ajuda, Jesus me socorre, e é jejum, é oração, é igreja, é palavra, é maravilha. Quando nós vencemos aquela batalha, nós temos uma grande tendência de orar menos, de jejuar menos, de estar na igreja, de ler menos a palavra. Nós temos uma tendência de automaticamente esfriar na fé. Mas o conceito, a ordem do Senhor para nós hoje é: depois que você vencer esse problema, quando você vencer essa enfermidade, essa situação, permaneceis inabalável.
parte. Você não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de estar na minha casa, não deixe de ler minha palavra, porque os dias maus estão passando, mas outros dias verão novamente. Eu me lembro de ter uma palavra, se não me engano, em 2 Crônica, capítulo 14, quando Deus fala do rei Asa. Deus fala assim que quando, se eu não me engano, o rei Abias, que é o pai do rei Asa, morreu, a Bíblia diz que Asa reinou no lugar de seu pai. E Deus deu a ele 10 anos de paz, porque Asa tinha um coração, e outras palavras, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele aboliu os deuses de seus pais. A Bíblia fala assim, que durante esses 10 anos, Asa não ficou parado. Ele aproveitou os 10 anos de paz. Ele edificou toda aquela cidade, murou toda a cidade, reforçou os trincos dos portões. Ou seja, ele se preparou e dizia assim: olha, vamos aproveitar, porque depois dos 10 anos a guerra tornará novamente. Vamos aproveitar enquanto nós não temos guerra para guerrear. Vamos aproveitar esses 10 anos de paz e vamos edificar a cidade, porque na hora que o tempo da guerra chegar, nós vamos estar preparados. É assim que nós deveríamos fazer. Está no tempo de guerra, luta, peleja, guerreia, vence. Venceu a guerra, permanece orando, clamando, buscando e lembrando que depois de você vencer, lá na frente, dias maus virão de novo. E você tem que estar preparado, com a cidade edificada, os muros têm que estar de pé, sem nenhuma brecha, os portões têm que estar reforçados, as portas têm que estar firmes, porque na hora que o inimigo atacar, você não vai ser atingido. Então não esmoreça. Nós falamos no verso 14, né? Ele diz assim: olha, estáis pois firmes, cingido vós com a verdade, e vestido vós da couraça da justiça. Observe, aqui já fala cingido vós com o que, gente? Com a verdade. Nós não podemos, o que é cingido? Cingir quer dizer cercado. A palavra cingir vem de cinto, cinturão. Porque Paulo usa ainda esses termos para falar com aquele povo. Porque quando eles iam para a guerra, eles iam com aquele cinturão amarrado, carregado de armas, de munição. Então Paulo fala assim: olha, o mesmo jeitinho que vocês estão cercados com esse cinturão cheio de armas, de munição, se cerque também, cinge vocês com a palavra, com a presença de Deus, com a palavra da verdade. Se cinge, se cerca com a presença do grande Deus, se cerca com a verdade, cinge com a verdade. Ande sempre, diga, gente, na verdade está pois firme, cingido vós com a verdade, vestido vós da couraça. A couraça, ela é aquilo, nós falando, a couraça, ela é a cobre daqui para cima, é um peitoral. Quando o soldado vai para uma guerra, aquele que ele usa aquela couraça que é daqui para cima, para proteger aqui o peitoral. Quando vinha um ataque com arma fria, não atinge o peitoral do soldado. Então pode falar assim: olha, a mesma coisa que vocês usam a couraça para ir para uma guerra, use também a couraça da justiça. Use a couraça espiritual, Deus estava dizendo. A presença de Deus, revista com ela. Olha, a couraça da justiça. No verso 15: calçai, pois, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Porque Paulo fala assim: calçais, pois, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Quando os soldados, ou quando eles iam guerrear um com o outro, acontecia que os soldados chegassem primeiro no campo de batalha, eles faziam armadilha para os outros, colocando lanças, pregos, ponta de ferro debaixo da areia do deserto, escondido, para quando eles passassem, cravassem os pés em cima, e ali facilitava o adversário a vencer.
Então eles começaram a usar uma proteção para os pés, para quando pisasse naquela lança, não chegava a atingir os pés dele. Aí Paulo fala assim: olha, a mesma coisa que vocês calçam a proteção para os pés de vocês, calça também a sandália do Evangelho, da preparação, do Evangelho da paz. Ou seja, ande no Evangelho, calça os pés de vocês. Ou seja, assim como você se apressa a correr para derramar sangue, calça os pés de vocês com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, calce os pés de vocês com o Evangelho. Assim como calça o sapato, o chinelo, calce também os pés. Ou seja, não ande no caminho do Senhor, ande na direção do Senhor, ande no caminho do Evangelho, e você será protegido, guardado de toda a armadilha do inimigo. Olha o que ele diz no verso 16, né? Isso. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados de quem? O que é embraçando sempre o escudo? Quem sabe o que é escudo? Isso, né? Isso é a proteção. Quem pode detalhar melhor o escudo? Isso aí. O escudo é aquele que vai, olha aqui, se você observar hoje, quando tem um ataque em favelas, em comunidades, ou quando tem uma greve na rua, os ataques nas ruas, como é que os policiais vão? Ele coloca, né? Eles abraçam aquilo ali e colocam que vai estar protegendo, para quando vir um ataque de faca, de espada, de pedra, de pau, não atingir quem? Eles. Então Paulo usa, ele fala assim: olha, embraçai o escudo, mas não esse escudo que vocês usam, embraçai o escudo da fé, para que vocês possam apagar todos os dados inflamados do maligno. Não se apaga os dados inflamados do diabo com a coisa ou outra, só se apaga os dados inflamados do maligno através da fé. Quando você usa a fé, os dados de enfermidade, os dados malignos de depressão, de opressão, de doença, de dor, de sofrimento, você apaga da sua vida. Eu não sei se hoje é assim ainda. Eu me lembro quando, eu nunca fui estudioso, né, mas eu já fui na escola algumas vezes. Quando a gente vai para a escola, escrevia tudo errado, havia uma borracha, né? A professora fala assim: ó, apaga isso aí, ó, que está errado. Escreva assim, né? Não sei se é assim até hoje, mas antigamente era assim. Então, apaga, quer dizer, passa a borracha, vai dar fé uma borracha. Os dados chegou em você, passa, usa a fé, como passa uma borracha e apaga esses dados inflamados do diabo, e você será curado, será livre, será abençoado, será tocado pela presença de Deus. Apaga todos os dados inflamados do diabo, do maligno, mas abrace o escudo da fé. Olha, para nós terminar, para nós sair assim no verso 18. Olha o que ele diz no verso 18. É 17? Verdade. Tomais também o capacete, verdade. Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? Tomais o que, gente? O capacete de quem? Você já viu como é que o soldado vai para a guerra, para lutar, para pelejar com o adversário? Ele vai com escudo, ele vai com a couraça, ele vai com o capacete na cabeça, né? Para proteger de ataques na cabeça deles. Aí Paulo fala assim: olha, a mesma coisa que vocês usam o capacete para cobrir e proteger a cabeça de vocês, usa o capacete da salvação. Ele vai proteger a cabeça de vocês poderosamente não contra esse inimigo que vocês lutam aí, mas sim contra o pior inimigo, que é Satanás, que
que é o maligno. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Você tem que não sabe o que é a espada. Mas aqui não está falando de espada normal, está falando de espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito, gente? A palavra. A espada está na mão, está na vida, no coração de cada um de nós. O que nós precisamos é usar essa espada para pelejar, para guerrear contra o nosso inimigo. Ou seja, não deixe essa espada sair do seu coração. Não deixe a espada cair no chão. Não deixe o inimigo tomar a espada da sua mão. Porque se você deixar o inimigo tomar a espada da sua mão, você está invulnerável diante dele. Amém? Olha o que ele fala no verso 18. Como é que eu permaneço com a espada nas mãos? Pelejando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos o quê? Os santos. Olha, com toda a oração e súplica, orando sempre, orando em todo o tempo. Para nós ser revestidos com a presença de Deus e igreja, nós temos que estar orando em todo o tempo. Não é orar hoje, não, eu vou orar, mas eu não vou. Não. Nós temos que estar em oração em todo o tempo, orando sempre. Orando e suplicando, com oração e súplica. Fala o quê? Por todos os santos. Como assim, por todos os santos? Não é na pedir aos santos que já morreu, não é, gente? Por todos os santos, quer dizer, orando por todas as pessoas que precisam de oração, orando, suplicando em todo o tempo e apresentando a vida dos santos a Deus, orando pelas pessoas, intercedendo pelos santos, intercedendo pela igreja. É assim que Ele nos ordena fazer. E aí nós vamos estar revestidos com as armaduras do Senhor. Amém? Quem entendeu essa palavra, então pode glorificar a Deus bem forte, em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa. Tome posse dessa revista. Ande revestido com a presença do Senhor. Amém?